O Senado aprovou o projeto de lei que cria o chamado Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, uma espécie de passaporte que libera a vacinados acesso a eventos culturais e esportivos, reservas naturais e cruzeiros, entre outros locais que tenham empregado restrições. Em votação unânime, 72 senadores foram favoráveis à proposta, que segue a cartilha do Certificado Verde Digital adotado pela União Europeia. O texto ainda será apreciado pela Câmara dos Deputados. Segundo o texto, quem portar o certificado não poderá ser impedido de circular em locais em que antes havia restrições, desde que utilize as medidas de proteção necessárias, mas não detalhou quais. Estabelecimentos públicos e particulares deverão divulgar na entrada placa em que se lê que o ingresso neste local está condicionado à apresentação do certificado. Começo essa com você, Fiuza. O que achou desse projeto aprovado no Senado? Olha, eles estão brincando com a saúde pública, né? Os senhores senadores estão brincando com a saúde pública. Parece, né, uma história, mas a gente sabe do lobby, né? Um lobby avassalador, né? Mas parece uma história do final feliz dos vacinados, né? Só que essa história é falsa. Essa fábula não existe. Porque são vacinas experimentais e o que esse projeto traz, na prática, é a obrigatoriedade, né? É o convite à obrigatoriedade da vacinação. Ou seja, é a decretação de uma subcidadania, de uma cidadania de segunda classe para quem não quiser se vacinar, né? À medida em que houver a adesão das autoridades, a adesão dos empreendedores, das companhias. E nós estamos vendo que, infelizmente, esse ambiente não está sadio em termos da honestidade intelectual. O que eu posso dizer, perguntar, na verdade, né, aos senhores senadores é o seguinte: os senhores já têm o resultado dos estudos sobre miocardite provocada pela vacinação, especialmente pela vacinação, essa que dizem que vai salvar, porque já tem uma crença de que tem uma aí no Brasil que não adianta nada, né? É a crença, é a voz do povo. Porque quando não tem ciência, fica na voz do povo, a voz da rua. Então tem uma que não adianta. O pessoal que se vacinou com essa que não adianta está querendo procurar essa outra, que vem lá de fora. Tem uma outra que causa coágulos, né? E que pode levar à trombose e já levou à morte. A gente não sabe de quantas pessoas, mas com certeza da Thaís Fossati de Souza, né? É claro que o estudo sobre causa e efeito não tá feito, não está concluído, mas motivou uma nota da Anvisa, né? Na noite de 10 de maio, que a Thaís Fossati morreu, dizendo, olha, não é para grávidas se vacinarem com essa vacina. Para a Thaís não teve tempo de corrigir. Para a Thaís e para o bebê de 5 meses dela que estava na barriga. Então, a miocardite, o estudo sobre a miocardite, eu quero perguntar aos senadores se os senhores têm já o resultado dos estudos sobre vacinas gerando inflamação cardíaca? Porque no CDC, que é o Centro... O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, tem relatos, fartos relatos, registrados no VAERS, que é o Vaccine Side Effect Report System, indicando muitos, abundantes casos, inclusive em jovens, de miocardite. As autoridades norte-americanas não têm a resposta conclusiva para esse estudo. Pelo visto, o Senado brasileiro tem, para estar aprovando essa lei. Eu quero perguntar também se os senhores senadores aprovaram essa lei já com o estudo conclusivo sobre as nanopartículas decorrentes da tecnologia do RNA mensageiro, que estão em estudos também no mundo. E que alguns estudos indicam que ocorre a presença em todos os órgãos vitais do corpo. O que elas podem causar? Não há ainda a pacificação científica. Está em estudo. Por que está em estudo? Porque essas vacinas são experimentais.
Vou repetir essa palavrinha que está difícil de entender. Todas as vacinas em aplicação no mundo são experimentais. Para a União Europeia, a AstraZeneca, por exemplo, só terá a confirmação, se tiver, mas o compromisso é esse, em março de 2024. A Coronavac nem entra lá. A Pfizer só tem a confirmação de eficácia e segurança na União Europeia em dezembro de 2023. Ou seja, é possivelmente um crime contra a saúde pública você decretar a obrigatoriedade na prática de substâncias em avaliação. Eu vou apenas, Vitor, se você me permitir mais um minutinho, ler um trecho de um documento apresentado por um grupo de médicos, mais de 100 médicos e professores, né? Não são aventureiros, são médicos sérios, liderados pela doutora Nisi Yamaguchi e pelo movimento Médicos pela Vida, que diz o seguinte, prestem atenção, seria de fato uma temeridade de respeito à saúde e aos direitos humanos expor milhões de pessoas a qualquer vacina experimental antes de se cumprirem todas as fases temporais de segmento dos voluntários recipientes, em conformidade, sabe com o quê? Com o protocolo científico e bioético do desenvolvimento de vacinas, internacionalmente praticado de forma consensual até o ano de 2019. Sabe por quê? Para se avaliar os efeitos e sequelas que podem surgir em 1 ou 2 anos, ou mais. Razão pela qual o prazo médio de consolidação de vacinas para uso geral é de 5 anos. Como demonstrado por dezenas de exemplos da literatura científica, não se pode pular etapas naturais de avaliação de médio e longo prazos, sem que vidas paguem por isso, como mostra a história das vacinas. O documento traz ainda, é um documento extenso, mas ele traz ainda a seguinte observação: não se conhecem até o momento os efeitos colaterais em larga escala quando se vacinam pacientes com doenças crônicas ou agudas, cardiológicas, hepáticas, renais, neurológicas, autoimunes, com câncer, mulheres grávidas, crianças pequenas, etc. De mulheres grávidas eu já falei, não terminou bem, né? O que o efeito causado na Thaís Possati, que a levou possivelmente a ter um AVC hemorrágico, foi a causa da morte dela, em sequência à segunda dose da vacina. O que teria acontecido em outros pacientes, em pessoas que não estão grávidas? Isso tudo, senhores senadores, está demonstrado? Isso é literatura consolidada? Os senhores estão seguros do que estão fazendo? Porque o que nós temos até aqui, talvez eles estejam baseados, Vitor, naquele famigerado personagem cuja máscara caiu agora, chamado Dr. Anthony Fauci, consultor de saúde da Casa Branca. O Dr. Anthony Fauci, que agora nós sabemos pelos e-mails vazados que mente que nem sente, ele sabia, por exemplo, do problema da origem do vírus. Ele sabia, pelos e-mails a gente vê, que a origem do vírus poderia não ser natural, que havia indicação de manipulação do vírus. E ele afirmou, já sabendo disso, hoje a gente cruza as entrevistas dele com os e-mails, ele afirmou categoricamente que não era possível. Então, os vídeos aí, vejam, ouçam, não estou tirando da minha cabeça. Este Fauci, por que eu estou citando? Porque ele é referência também para as vacinas. Aliás, tem uma série de e-mails dele com o senhor Bill Gates, que por acaso, por coincidência, é um investidor na técnica do RNA mensageiro. Pois bem, o Dr. Fauci, ele andou defendendo aí recentemente a vacinação de crianças abaixo de 6 anos. Crianças abaixo de 6 anos. E os estudos sobre miocardite, que pegam pessoas jovens também, não estão concluídos. O Dr. Fauci, que joga o jogo que a gente já entendeu qual é, ele propõe, ele afiança a vacinação em jovens e em crianças.
e a gente pergunta qual a necessidade, de acordo com o que nós já vimos que as crianças representam, de possibilidade de contágio e de possibilidade delas mesmas terem casos crônicos. Essa possibilidade recomenda a vacinação? Não, não recomenda a vacinação. Então é isso, nós estamos andando em terreno movediço e esses senadores, de forma irresponsável, tentando perpetrar a obrigatoriedade da vacinação, podem estar cometendo um crime contra a saúde pública. Zé. Ô, Vitor, você sabe que eu tenho a impressão que nós estamos fazendo história no jornalismo, no comentário político do país, exatamente pela forma como nós abordamos toda a problemática nacional e damos exatamente a medida exata, e nós temos aqui os nossos valores, né? Até quando a gente diverge de colega, que a divergência é com respeito e com argumento. Fiuza, eu te confesso que eu não consigo ir contra a vacina. Para mim, é a única porta de saída, não há outra, né? Não acho que lockdown seja vacina, não acho que resolva o problema, acho que em certos momentos, se a situação está tão complicada, que é preciso fazer uma contenção sim, para depois liberar, porque chega num momento, há que se liberar, não pode ficar para sempre, né? E o tratamento de vírus sempre foi muito complicado. É impossível tratar um vírus como AIDS, como sarampo e outros. Não sei, não tem remédio para vírus. Eu não consigo. Então, a vacina, eu aposto, eu defendo. Mas eu respeito os seus argumentos e são todos argumentos que devem e podem ser, sim, respeitados e é de se prestar atenção. Ontem mesmo eu falei aqui sobre o Japão. Em 1970, houve uma vacina contra o sarampo e que acabou provocando inflamação nas meninges. E aí os japoneses ficaram traumatizados. Então, a adesão à vacina lá é muito baixa exatamente por isso. Olha, eu gosto muito do Yuval Harari, que é um autor de 3 grandes livros aí, o Sapiens, 21 lições para o século XXI, Homo Deus, e ele traça muito bem assim, futuro, traça o presente, e aí eu chego nessa história das vacinas. Logo no início, eu disse que a vacina poderia ser obrigatória. Em primeiro lugar, porque aquela lei apressada do Mandetta, apressada, aprovada em 24 horas no Congresso. Eu nunca vi nada parecido. Aprovar uma lei em 24 horas. Uma lei precisa ser maturada, discutida, olha, e a lei é rigorosíssima e obriga, inclusive, a fazer exames, coletar material, né? Coisa que nunca foi autorizado pela legislação brasileira, né? E a vacina obriga a vacinar, né? A lei obriga a vacinação. Então, eu sabia. Num determinado momento, o presidente Jair Bolsonaro foi contra, mas ele sancionou a lei e depois ele entendeu que era contra a obrigatoriedade da vacina. Eu também sou contra. Mas devo dizer o seguinte, que esse atestado aí que o Senado está aprovando é uma obrigatoriedade que eu previa e temia no início desse debate aqui. Vocês devem se lembrar quando eu dizia. Como é que isso se processa? O Yuval Harari, ele mostra sobre o trabalho e sobre a importância da inteligência artificial na nossa atividade, no dia a dia. Então, essa inteligência artificial, por processar de uma maneira muito rápida toda a sua vida, em questão de segundo, a inteligência artificial vai saber as páginas que você visita no dia a dia, vai saber do que você gosta, o que você compra, né? Vai saber o que você publicou no Orkut, né? Isso tudo tem na memória. O Orkut foi embora, ele deletou, mas está lá na memória. E isso a inteligência artificial pode processar. E entre os dados, a vacinação. O seu CPF está lá no momento da vacinação. E todo esse processo, ele pode ser dominado e perigosamente controlado pela inteligência artificial no futuro bem próximo. Hoje já é possível. Não é usual, mas é possível. No futuro, você, ao chegar para um cargo pleiteando um emprego, a inteligência artificial é que vai escolher e não o seu patrão, não o seu chefe. E aí, mas por que me escolheu? Não sei,
o algoritmo indicou você. Porque o algoritmo foi atrás da sua história, do seu histórico, entendeu que você é o bom para aquele local que a empresa está precisando. Nem você sabia disso, mas através da sua movimentação na rede. Então, isso pode chegar, por exemplo, num plano de saúde. Aí o plano de saúde vai jogar o seu CPF, o seu nome no algoritmo e ele vai descobrir, olha, ele não frequenta academia. Então, esse rapaz aqui está acima do peso, não frequenta academia, então o plano de saúde dele tem que ser mais caro. Ou simplesmente o plano de saúde vai dizer, olha, eu sinto muito, mas você não pode se inscrever entre os nossos associados, né? E aí vem o debate, o plano de saúde pode fazer isso? Seria obrigar você a frequentar uma academia, a ter uma alimentação saudável, porque o algoritmo vai saber, inclusive, o que você compra no supermercado. Então, veja bem que ponto chegamos. A vacina. Quer dizer, o algoritmo vai dizer, você não pode ir no show, você não pode matricular o filho na escola porque não vacinou. Ou seja, tornar a vacina obrigatória. Quer dizer, não precisa tomar, mas se não tomar, não vai. Augusto. Bom, vou ser conciso. Vacina não pode ser obrigatória. Toma quem quer. Eu tomei vacina, tá? Porque até onde argumentaram, aí os que merecem alguma confiança, ela pelo menos melhora o teu sistema imunizatório. A tendência é exigir esse tipo de documento. Estou falando, não, por coisas práticas. Eu sou contra qualquer exigência desse tipo, acho absurda, já que eu sou a favor da escolha, né? Liberdade de escolha. Se tu quer vacinar, vacina. Não quer, não vacina. Mas, vendo as coisas como as coisas são, a tendência é essa. Aliás, já estão exigindo, na prática, a vacinação para entrar em determinados países e não qualquer vacina. Os Estados Unidos, você só entra nos Estados Unidos e na União Europeia se for vacinado com outra vacina que não a Coronavac. Coronavac não te autoriza a viajar. Então, como é que eu faço para viajar? Eu tomei Coronavac. Eu quero que me expliquem o seguinte, até onde vai a imunidade? Eu quero saber. A terceira fase foi concluída, quero que me expliquem. Eu quero que respondam, enfim, é uma pergunta simples. Eu falava há pouco dos vacinados que vão disputar a Copa América. Vamos lá. Quero fazer uma reunião aqui com um grupo da Jovem Pan. Todos estão vacinados, todos. E a gente faz não é uma aglomeração, a gente senta numa mesa, sem grandes preocupações, e fica ali bebendo, comendo durante 2, 3 horas. Há algum risco de contaminação? Se houver, vacina não serve para nada. Aí não dá. Todos vacinados, tá? Todos. Um pode ainda assim transmitir para o outro. Então me explicaram mal essa história. É bom que expliquem direito, porque vai ser uma graça, né? Todo mundo que é vacinado com determinada vacina pode viajar para qualquer país. Quem é vacinado pela Coronavac é estigmatizado. Não pode sair do Brasil. Então isso aí não dá. Há países como os países, o Reino Unido e nos Estados Unidos, tem acontecido, o pessoal que tomou uso intensivo das vacinas ali, que parecem funcionar melhor que outras, provocou uma queda vertical no número de óbitos e de casos. Ali funcionou. A vacinação do Chile, intensa, não tem funcionado. Então, é claro, somos cobaias, estamos testando vacinas. Agora, a ciência precisa se explicar melhor. Essa história da Coronavac vai longe, a meu ver. E eu digo isso como quem lamenta, porque eu repito, eu sou vacinado com esse negócio aí. Quero saber se funciona ou se é mais um produto chinês, né, como era até recentemente, que era sinônimo de coisa de má qualidade.